Olá, você aqui do Mevan Campinas e você que tem se alimentado dessa casa. Eu estou passando aqui para dizer que você entrou num portal de uma palavra linda, maravilhosa, que você vai assistir agora. Uma palavra sobre celebração em momentos difíceis, em dias difíceis, aonde a pressão é tão grande. O Senhor tira de dentro de você, extrai uma libertação chamada celebração. É uma palavra profunda, vai te abençoar muito, muito, muito. Então, assista ela integralmente e seja abençoado. Isaías 54, verso 1. Eu e minha casa estamos profundamente afetados pelas palavras de Isaías, principalmente a partir desse capítulo 54, por um processo que eu tenho chamado de graça e acesso. Um entendimento de que à medida que um nível de graça do Senhor me encontra, eu sou desafiado a entrar numa medida de entrega para aquela graça. Isso significa Deus falar sobre algo comigo que até aqui eu não olhava para aquilo, eu não lidava com aquilo que aquela medida de palavra, de entendimento me fez alcançar. Mas quando eu alcanço aquela medida de compreensão de um favor divino, de um direito em Deus, de uma mudança que eu posso viver, pode ser tanta coisa. Eu também sou desafiado a operar uma entrega e avançar naquilo. Isso parece uma receita muito simples. Ora, é entender e entrar. Mas não é assim, tão simples. Porque ao eu me mover, ao você se mover para aquela realidade que o Senhor está falando com você, você logo irá se deparar com enfrentamentos internos e externos. Estruturas internas e externas que impossibilitam você de avançar na compreensão e na vivência daquelas verdades, de tomar aquela sua herança e vivê-la integralmente. Então, a mesma palavra, a mesma compreensão, como nós estávamos ouvindo aqui na palavra da oferta, parece tão simples, não parece tão fácil, mas quando você tem que avançar, né, é por isso que as finanças, elas são um ambiente, um território da nossa vida que nos ensina muito sobre quem nós somos e os lugares que nós estamos em Cristo. Porque elas revelam incredulidade, pastor Célio sempre repete, elas revelam senhorio. Aquilo que eu entrego, aquilo que eu retenho, aquilo que eu consigo acessar nos meus compromissos com Deus ou aquilo que eu não consigo, não está falando sobre quanto dinheiro eu dou, se na lei, se na graça, se 10, 11%, 9%, 5%, não é sobre isso. É sobre o quanto esses lugares dentro de mim, que precisam estar devidamente alinhados com uma verdade, para que eu me mova neles, eles estão realmente conquistados por Deus. Então, quando eu busco fazer aquilo que a palavra me orienta, porque tem uma promessa depois da palavra, eu me deparo com elementos interiores e muitas vezes externos que me impedem. Só que eu nem sempre consigo olhar para aquilo com objetividade. Eu consigo tratar com aqueles impedimentos com objetividade. É por isso que é tão importante nós todo o tempo estarmos sendo revitalizados pela mensagem do Evangelho. É por isso que é tão importante a vida de oração. É por isso que é tão importante a sua sensibilidade espiritual. Eu dei um testemunho aqui recentemente, dentro desse âmbito de compreensão, de um dia que eu estava sentado por ali, pastor Jean pregando aqui sobre acesso. Era uma outra tônica, mas ele estava ali pregando. Eu fecho os meus olhos e eu tenho uma visão. Não foi algo assim, eu não fui tomado por nenhum sentimento, nenhuma força sobrenatural. Eu fechei os olhos e uma imagem se criou na minha mente. Eu diante de um túnel, uma porta, que quando aberta, era um túnel escuro. E eu ouvindo a palavra do Senhor me dizer, entre por essa porta.
E eu fico intrigado, por que ela é tão escura, parecendo aqueles túneis de trem feitos na montanha, igual tem muito lá em Minas Gerais, nos trilhos lá de Minas. E eu ouço o Senhor falar comigo, essa porta se chama provisão. Aí eu fico em crise, por que uma porta chamada provisão é tão amedrontadora para mim? Ora, eu pego essa percepção e levo para casa. Isso já faz 2 anos e eu estou com ela até hoje. Porque eu entendi que havia um elemento ligado à provisão, que Deus estava dizendo, eu preciso que você avance sobre ele. Mas existe uma treva aí, um medo do desconhecido, alguma coisa está privando você. Vocês entenderam? Então não é somente uma compreensão racional das verdades bíblicas, mas um estar atento àquilo que o Espírito comunica com o meu espírito e não deixar escapar. Porque muitas vezes em um culto como esse, uma frase vai pegar você em algum ponto que o Senhor quer dar avanço. E você precisa estar muito atento, porque esses ingressos, nessas graças de Deus, esses acessos que o Espírito Santo quer tanto que nós conquistemos, eles dependem de nós nos entregarmos a Deus em áreas de resistência, de dificuldade, de medo, de tantas coisas ruins que ainda estão nos restringindo. Por isso, nós estamos muito focados nesse tempo, nessa realidade da graça e do acesso. E é importante para mim olhar para você nessa noite e pensar, meu Deus, em que lugar do mapa esse meu irmão está? Em que lugar do mapa essa minha irmã está? Nós somos uma congregação como Israel caminhando no deserto e avançando para um lugar em Deus, mas em que lugar dessa congregação você está? Será que você está lá no miolo? Está lá no meio daqueles que estão entusiasmados, andando na areia do deserto, mas sabendo que estão caminhando para o encontro de uma terra prometida por Deus? Ou será que você é um daqueles que está ficando um pouco para trás, está olhando demais para o deserto, está olhando demais para a dificuldade e está demorando para desarmar sua tenda quando a nuvem anda, está ficando para trás, ficando pelas beiradas do acampamento, mais vulnerável aos amalequitas, aos midianitas, mais vulnerável aos ataques do inferno, sentindo-se cada vez mais desanimado, mais confuso, com mais dificuldade de entender a Bíblia? Eu não sei, mas é muito importante que você se perceba nesse sentido, que você compreenda, porque não se trata de um personalismo, de uma situação que envolve essa igreja que é especial. Trata-se de acessos ao Evangelho que nós estamos conquistando com as nossas entregas. Não é sobre uma família, um homem, um grupo, é sobre eu e você. É sobre o quanto nós entramos nisso e nós avançamos nisso. É o quanto eu estou disposto, você está disposta a fazer suas entregas, a se arrepender de certas decisões, de certos posicionamentos para assumir outros. E eu quero convidar você a nós olharmos um pouco mais para isso nessa noite, a partir de Isaías 54, versículos 1 a 3, onde nós lemos um pedido, um clamor do Espírito Santo, pela boca do profeta Isaías, ao povo de Deus, dizendo: cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação, não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá, meu Deus, para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade, os seus descendentes, possuirão as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Que promessa, que promessa, que promessa gloriosa. Essa promessa feita pela boca do profeta Isaías, ela é feita para a geração do povo de Israel que está no cativeiro babilônico. Se você nunca estudou com mais detalhe esse período histórico, você pode até visitar no nosso YouTube alguns estudos. Um estudo que eu fiz com o pastor Juscelio, chamado Imersão em Esdras e Neemias,
no qual nós explicamos desde esse processo antes do cativeiro, a ida para a Babilônia, o retorno da Babilônia e a construção de Israel, particularmente de Jerusalém. Isaías é o profeta que vive pouco antes disso acontecer. A primeira menção a um juízo de Deus sobre uma geração do povo de Deus, através da Babilônia, está no capítulo 39 desse mesmo livro, quando o rei Ezequias ele abre os seus tesouros para emissários da Babilônia. Era muito distante. Então, Ezequias se sente confortável em deixar que eles vissem tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, as riquezas de Israel. E Deus fala com Isaías e manda Isaías dizer para ele que por causa daquilo que ele fez, os descendentes de Isaías sofreriam na Babilônia. Disse para ele que os seus filhos se tornariam escravos do rei da Babilônia. Está lá no texto, você pode ler depois. E Isaías pensa e diz assim, pergunta para Isaías: isso vai acontecer depois que eu morrer? Isaías diz sim. Então Ezequias diz: então é boa a palavra do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Desde que eu não experimente esse sofrimento, eu já tenha ido embora daqui, tudo bem, eu recebo essa palavra, eu fiz o que fiz, está feito, Deus está dizendo que vai fazer o que vai fazer, eu não vou estar aqui, não tem problema. A geração dos filhos da geração de Ezequias é a geração que sofre a perda de tudo, a perda da presença de Deus, a perda das suas propriedades, a perda da identidade nacional, a perda da sua identidade pessoal, e vão para a Babilônia e tem que se reconstruir naquela terra. É uma geração que vai morrer na Babilônia debaixo de um sofrimento muito profundo. Nunca mais voltaram, e vai derramar esse sofrimento sobre os seus filhos. A geração que nasceu na Babilônia é a geração que depois de 70 anos vai ser chamada por Deus para voltar para reconstruir. É para essa geração que nasceu na terra da Babilônia, sem Deus, sem terra, sem templo, sem propriedade, sem nada, que Isaías está falando aqui. Ele chama essa geração do povo de Deus de estéril, porque no sentido espiritual, no sentido do legado espiritual, do legado de Abraão, do legado de Davi, eles não conseguiam viver mais nada. A primeira leva de escravos ou libertos que volta para reconstruir o templo, volta sob o comando de um homem chamado Zorobabel, descendente de Davi, mas que apesar disso, o nome dele significa nascido na confusão. Zoro, uma flexão do verbo zara, Babel, que significa confusão, nascido na confusão, aquele que nasceu na Babilônia. Deus levanta aquele moço com a carga do espírito davídico, do reinado davídico, da semente messiânica, e leva de volta para o meio de tudo que está desfeito, para reconstruir, e junto com ele 55 mil pessoas voltam. É sobre essas 55 mil pessoas que Isaías está cantando, está clamando. Canta como se você tivesse muitos filhos, mesmo que você hoje olhe para a sua vida e não veja isso. Irmão, se você pensar nessa ordem do Senhor para essa geração, cante, ó estéril que não deu à luz, é muito interessante, porque talvez eu não sou mulher, eu nunca vou ter a dádiva de ter um filho gerado dentro das minhas entranhas, nem também de saber o quão é difícil querer ter um filho e não poder ter. Mas muitas mulheres, geração atrás de geração, vivem essa angústia. Então você imagina o que é para uma mulher que está vendo todas as suas amigas terem bebês, os bebês estão crescendo, está tudo dando certo para elas, e ela é toda certinha em Deus, mas ela não gera. Essa palavra, ela também se remete, figuradamente, à esposa de Abraão, a Sara, e também a Ana, mãe de Samuel, que viveram a angústia de estar debaixo de uma promessa de Deus, que passava pela necessidade de ter filhos e não conseguir tê-los.
A Sara que ri quando o anjo fala que dali um ano ele voltaria e ela estaria grávida, porque ela não consegue acreditar. E o próprio anjo do Senhor fala: você riu? Não ri? Riu sim. Porque a risada de Sara não é a risada do gozo de quem acreditou, é a risada da incredulidade, daquela que por mais que esteja ouvindo Deus falar, não consegue deixar a graça da palavra encontrar um lugar dentro dela. É o espírito de uma Ana que está debaixo da opressão da sua rival Penina, rindo dela o tempo todo, indo para o templo do Senhor, jogar sua alma no chão e dizer: me dá um filho, Deus, me dá um filho. Então você não encontra essas mulheres rindo debaixo da promessa, você encontra essas mulheres angustiadas debaixo da promessa, porque esse é o natural. É isso que uma mulher que não tem filho e quer ter filho consegue entregar. Agora vamos sair daí, porque pode ser que tenha mulheres aqui que ainda não têm filho e achar que eu estou falando sobre vocês, e é um pouco, passa pela tua experiência, eu sei, porque o gênero feminino vive esse tipo de dor, assim como o gênero feminino vive outros tipos de dores que o gênero feminino não vive, mas figuradamente isso está falando de uma geração de israelitas que está voltando para Israel, mas não consegue acessar a graça de entender que eles foram escolhidos para viver um rompimento tremendo. Como Ageu brada no seu livro profético, nesse período, a glória dessa casinha pequenininha que vocês estão construindo vai ser muito maior do que a casa de Salomão. Mas dentro deles essa palavra não encontra um lugar. Essa palavra também está falando sobre todas aquelas angústias que homens e mulheres de Deus passam todo o tempo, inclusive nos dias de hoje, assim como eu e você, para nos desvencilharmos de ancestralidades, de raízes de iniquidade, de terras ressequidas que nós recebemos de herança de uma geração passada que falhou, mas nós não falhamos. Ela também fala de áreas da vida dos nossos antepassados, dos nossos pais e avós, que eles lutaram bravamente, mas não conseguiram vencer e nos entregaram uma sequidão. Só que nós não percebemos essa sequidão. Nós não percebemos que nós estamos construindo em cima da sequidão dos antepassados. Nós achamos que é vida. Nós achamos que é jeito de ser no mundo. Esse é o jeito da minha família. Sem nos dar conta que aquilo que a gente chama de jeito da minha família é uma iniquidade que a Bíblia não concorda. É uma falta de bênção que a Bíblia não nos autoriza e não quer que nós vivamos em cima dela. É muitas vezes uma forma de racionalização do sofrimento, porque a gente não consegue acreditar que pode sair dali. Quantas áreas da sua vida estão racionalizadas? O que quer dizer isso? O que o Senhor quer dizer com racionalizado? Você criou uma narrativa, uma história, uma frase, para aquilo que é desgraça na tua vida parecer bonito. Eu e você fazemos isso o tempo inteiro. Por quê? Porque isso é do ser humano. Não é porque você é ruim ou é pior do que alguém, porque ser humano faz isso. E aí quando a palavra de Deus vem, Davi, e fala naquela área, você entende a palavra. Mas para você deixar essa água chover nessa terra seca, meu amigo, aí Deus tem que tirar você de um certo lugar que talvez você não está conseguindo deixar, não está pronto para deixar, ainda não conseguiu entrar. Então quando o Senhor começa a falar para dentro de áreas de morte dentro de mim, dentro de você, quando Deus resolve que nós, eu e você, somos uma geração que não vai continuar reproduzindo certo traço, certa forma de ser, certa pecaminosidade, certa deficiência, Ele resolveu que em nós, em mim e em você, Ele vai virar essa história. A primeira coisa que Ele pede, Milena, é: canta. E aí o remédio fica mais difícil de beber ainda. Porque uma coisa é eu concordar com o pastor Adriel, eu vou para frente na hora do apelo, agora cantar, velho, meu Deus.
Eu não sei como é isso para você, eu sei como é isso para mim. Ela também sabe. Porque eu que venho de terra ressequida, me desenvolvi e me adaptei com a falta de celebração. Pelo medo de que aquilo que está chegando não dure. Nesses dias, e aí você vai me desculpando de ficar falando sobre mim, mas eu estou vivendo essa palavra, então o meu testemunho me atravessa. Alguém me disse hoje cedo, olha que lindo esse devocional que você fez. É claro, é sobre mim. Não exatamente sobre mim, mas como aquela palavra sobre recomeço está atravessando a minha vida. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Porque eu estou provando, eu estou vivendo hoje com a minha casa o melhor tempo da minha vida. Recebendo de Deus honra que eu não sou merecedor, provisão que eu nunca imaginei conquistar e avanços que eu não imaginava mais viver. Por quê? Porque depois de uma assolação em um deserto bem comprido, eu me preparei para viver no pouco. Ficar firme com o Senhor. Eu lembro que eu fiz uma promessa para a Gisele uma vez, há muitos anos atrás. Se aquilo que nós estamos fazendo não der certo, eu te prometo uma única coisa, eu vou ser um bom crente. E quando Deus começou a tirar algumas estruturas de mim, eu era a única coisa que eu tinha. Então eu falei, não, aqui eu não vou falhar não, eu vou ser um bom crente, eu vou ser fiel a ela, ao evangelho, tal. Mas Deus não queria o Adriel só como um bom crente. Porque nenhuma das palavras e promessas que ele fez antes do deserto se perderam. Mas o Adriel não conseguia mais acessá-las. Então, como eu disse hoje pela manhã, recomeço não é algo que você vive sozinho. Todo recomeço sempre tem alguém do lado. Para você recomeçar, muitas vezes Deus põe alguém que consegue acreditar mais do que você do teu lado para te levar junto. Para você recomeçar, muitas vezes Deus põe alguém do teu lado para falar com você daquilo que você não consegue falar, para celebrar por você aquilo que nem você está conseguindo celebrar, até que você saia dali. Ele deixa ali a lanterna do teu lado, ele deixa aquele apoio perto de você. É como alguém te pegando pela mão e dizendo, levanta daí meu filho, vamos entrar pela porta formosa. E você precisa reconhecer, pode ser que essa casa seja isso para você, pode ser que nós aqui hoje sejamos esse apoio para você, pode ser que a palavra que você está ouvindo insistentemente, quarta-feira atrás de quarta-feira, seja aquilo que Deus preparou para levantar você do lugar e dizer, não morrem não. Canta no meio da tua sequidão, canta quando te falta filho, canta quando te falta motivo, canta. Celebração é uma chave poderosa de acesso. Você abre o terreno daquilo que você não consegue viver cantando antes de você ter. Oh meu Deus! Então me ensina, Senhor, ensina os meus irmãos a cantarem a vitória. Mas como é difícil, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei, e eu não estou falando para dentro do que você está vivendo, porque eu não sou o seu Deus. Mas eu sou o pregador, e o pregador está dizendo o que Deus está pondo na boca dele. Canta, se esforça meu filho. Não tem nenhum verbo nesse texto que seja atribuído a Deus, todos eles são atribuídos a você. Você precisa fazer, eu preciso fazer. Canta, como? Encontra um jeito, começa chorando junto. Pede para alguém cantar junto com você, se alegra, começa a se movimentar, desenrijece essas articulações, abre um sorriso forçado no rosto se for preciso, mas sai do lugar da sequidão, tira o véu de luto da tua cabeça hoje. Mas não pode, não é só cantar que ele quer, exulta e grita de alegria. Meu Deus, que Deus maldoso que é esse! Que Deus ruim. Não, meu filho, ele não é ruim. Ele só sabe que se ele deixar por você, você fica sentado em cima do monturo dos seus pais, dos seus avós, daquilo que deu errado no teu passado e não sai mais daí. Então ele diz, minha filha, eu preciso insistir com você. Canta, exulta, faz uma festa. Pum, e explode na mente do Adriel. 5 aninhos, numa pobreza incrível, uma dificuldade incrível, uma mãe heróica.
linda, Dona Conceição Aparecida Moreira Barbosa. Eu não tinha amiguinho, eu morava num bairro de pessoas mais ricas, meus pais se sentiam menosprezados. Eu lembrei esses dias que minha mãe não me deixava entrar na casa de um vizinho. E esses dias eu sonhei eu entrando na casa do vizinho, assim, adulto. E a Dona Teresa, que já faleceu, me pondo para dentro da casa dela. Eu falei, entendi, Senhor. Entendi, eu estou acessando, né? Eu estou criando coragem. Sabe, a mente vai falando com você, o Espírito Santo vai usando de uma pedagogia de símbolos para você acessar. E eu estava lá, 5 aninhos, eu acho que é. Minha mãe tem essas fotos até hoje. E não tinha amiguinho para fazer festa. Ela fazia um bolo, ela aprendeu a fazer bolo. Ela fazia o bolo, me colocava atrás, colocava a velhinha, comprava um filme, né, Reis? Naquele tempo não tinha essa de ficar tirando foto de celular. Tu comprava um filme, tu lembra, né, Reis? Tá do meu tempo, né? E aí punha em cima um flash que tinha 4 lâmpadazinhas assim, que a hora que você apertava ele explodia. Lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão aí, seja honesto. Lembra? Vocês lembram? Aí você virava o flash, aí você tinha 4, era caro para chuchu. Pois ela comprava o filminho, ela me entregava tudo aquilo que ela podia. Ela me entregava o bolinho, ela me entregava a fotinha, me entregava o parabéns, mas eu olhava para o lado e não tinha amigo. Sabe o que isso desenvolveu em mim? Eu nunca gostei de celebrar meu aniversário. Ah, eu não gosto de festa. Aqui eu sei que eu vou pegar um monte de gente. Ah, eu não gosto de festa. Vamos conversar sobre o que tem atrás desse sentimento? Podemos conversar sobre o que tem aí atrás? Podemos conversar sobre... Ah, não, é que eu não gosto. Eu sei que você não gosta. Você não gosta porque mexe com alguma dor que você não quer mexer. Porque cantar o parabéns te remete a alguma coisa que você não está acessando diretamente, mas que está escrito em algum código dentro do teu coração. E toda vez que o parabéns soa, cutuca lá e você volta emocionalmente àquele lugar. Pois entenda, sair desse lugar passa por você abandonar, desabraçar essa dor, deixá-la para trás e viver o teu agora. Você não está mais sozinho, eu não sou mais aquele menino. Essa moça aqui que me ajudou a cantar parabéns, porque ela não vem, ela vem da pobreza, ela vem de dificuldades, mas nunca viveu isso. Nunca foi ferida por essa dor. Então quando ela casou comigo, ela não entendia. Ela falou, não é possível, você tem que... Não, eu não quero, eu não gosto dessa música. E ela foi insistindo, e eu fui empurrando. Canta, estéreo. Empurra esse limite, estéreo. Tira isso da sua frente, estéreo. Antes que aconteça, canta como quem tem muitos amigos, como quem não tem mais limitação financeira, como quem não perdeu nada, como quem não foi abandonado. Canta como aquele que não viu os pais se separarem. Canta como aquele que não perdeu tudo que tinha. Canta! Canta! Você precisa entender que esse estado que você desenvolveu de aparente sobriedade, trancadinho dentro das suas emoções, não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Você não vai edificar nada para o Senhor aí. Só que de alguma maneira você travou um código de acordo, de pacto com a tua dor, com a tua opressão. E você precisava ouvir o que você está ouvindo essa noite. A primeira receita para você romper e ser liberado desse estado de coisas é começar a celebrar aquilo que você não tem. Deus, Ele dá para você uma pedagogia de esforço. Abraça a pedagogia do esforço divino junto comigo e vamos para frente. Porque o Senhor está nos chamando para sermos libertos de todo o entrave. Deus nos chama para cantar antes que o milagre aconteça. Porque essa não é uma ordem lógica, é uma ordem profética. Então quando você começa a cantar aquilo que você não recebeu, você começa a acionar os dispositivos da sua fé. Porque a sequidão da nossa Babilônia, a sequidão da Babilônia que os nossos antepassados nos entregaram, ela mata a nossa fé. Entenda, meus irmãos, eu não estou aqui para falar mal da sua genealogia, nem da minha, para condenar meu pai, seu pai, minha mãe, sua mãe, nossos avós. Não é sobre o quanto nossos pais foram bons ou ruins. Eu estou aqui diante do meu filho, eu entreguei muita coisa boa para o meu filho, mas eu falei demais com ele. E o meu filho agora tem um desafio, assim como minha filha,
de caminharem mais longe em coisas que eu não consegui entregar. Está tudo bem, eu sou humano, você é humano, seus pais são humanos. O que nós temos que entender é que existem códigos de iniquidade. Preste atenção. Existem tramas de iniquidade que Satanás planta na mente. E ele faz isso e vai fortalecendo. Então, determinada área da vida é maculada por uma dor e uma perda. Satanás entra ali e introjeta códigos de depressão, códigos de autodepreciação, códigos de medo, códigos de autocomiseração. São tantos os aspectos que depois vão se reproduzir na nossa personalidade. E como eu não sei que isso é mal, a minha conduta ali, reagindo a esses códigos, ele ensina para o meu filho que é assim que ele deve andar, sem palavras, às vezes com palavras, mas a maior parte das vezes sem palavras. E o Adriel vai crescendo, introjetando comportamentos, frases, modo de ser no mundo, alguns muito bons, mas outros que vão sedimentando nele um hábito, uma forma de ser. Satanás vai investindo em falsos amigos, bullying da escola, tanta coisa. Isso vai me deformando. Aí eu vivo os meus próprios sofrimentos que são inerentes à vida, as dificuldades, as enfermidades, as perdas, as lutas financeiras de outra natureza. E isso tudo eu vou permitindo que me marque de uma maneira que eu vou me fechando para a vida. Eu vou empobrecendo, literalmente eu vou secando. Mas quando eu me encontro com o Evangelho, esse Evangelho que é profético no sentido de que ele anuncia sobre mim algo que eu não consigo ser, algo que eu não dou conta de entregar com comportamento. O Evangelho fala sobre mim, sobre uma natureza em Deus que eu não consigo entregar. Ele fala, eu estou voltando da Babilônia, cheio de coisa na minha cabeça, cheio de medo daquilo que eu vou enfrentar. Eu chego na terra de Israel, está tudo arrasado. Eu começo a reconstruir, tem inimigo para todo lado. Eu não tenho recurso dentro de mim para lutar com aquilo. Isso é uma metáfora do que você enfrenta no teu ambiente de trabalho, na tua família, quando você se casa e você tem que entregar um certo marido para tua mulher, mas você não tem. Você não tem um recurso. Você não foi muitas vezes habilitado com aquilo. Aí você vai para Deus, você vai para o Evangelho, e o Evangelho começa a falar com você, não simplesmente de te ungir, te dar, mas ele começa a desafiar você a andar os territórios totalmente destruídos da tua vida, profetizando sobre eles, tornando-se aquilo que Deus quer que você seja, enfrentando aquilo que hoje te limita. Eu tenho 35, 34 anos de ministério com a Gisele. Meu Deus, quantas pessoas nós já atendemos que simplesmente não conseguem falar. Elas pedem um gabinete, elas pedem para ser ministradas, mas ela vai falar do outro, ela vai falar do marido, ela vai falar do pai, mas ela não fala sobre ela. Por quê? Porque ela não sabe acessar a si mesma. E se você apertar muito, ela espana, ela não volta mais. Mas não é porque ela não quer ser diferente, ela não consegue. Você não consegue. O que você está ouvindo aqui não é sobre um esforço próprio de se tornar alguma coisa, mas sim de você concordar com Deus sobre alguma coisa. Então começa concordando comigo, meu Deus, comigo não é com as Escrituras, meu Deus, eu sou uma estéril. Tem áreas de esterilidade na minha vida, tem áreas que eu precisava entregar, que eu não entrego. Deus está me chamando para viver coisas que eu não consigo viver. Eu reconheço, Senhor, eu não consigo. Eu estou parado no tempo nessas áreas. Eu estou rodando em torno do mesmo deserto faz anos e não avanço. Não avanço na minha intelectualidade. Não avanço na minha vida financeira, como o Fernando estava entregando aqui. Parece tão simples a receita que o Fernando estava dando, até chegar a hora de você fazer uma determinada conta com o teu dinheiro. Pronto. Chove argumento na sua cabeça. É do Antigo Testamento, é não sei o que lá. Não é sobre teologia. É sobre os seus medos.
A teologia muitas vezes é um escape que eu encontro para não precisar lidar com aquilo. Não é porque Deus precisa de 10%, é sobre o que Ele está me oferecendo de acesso a uma conquista. Então, quando eu preciso começar a entrar aí, não se trata de eu me tornar por esforço próprio. Quando Deus pede para você cantar e exultar de alegria, não significa uma hipocrisia que você vai fazer, é uma decisão que você tem que tomar, porque só quem está tendo que aprender a fazer algo que não foi preparado pela vida, sabe como isso é difícil. E eu gostaria tanto que você começasse a prestar atenção nesses dias, nas pequenas coisas, meu irmão. Por favor, eu peço ao Espírito Santo que Ele ative a tua mente para perceber, porque eu tenho certeza que ao você sair daqui e viver a sua vida, várias situações estão falando com você, mas às vezes você se desvia delas, você se cala porque você ainda não se decidiu a entrar ali, seja no teu ambiente de trabalho, seja junto com a tua mulher, com teus filhos, seja com teus irmãos, com teus pais, mas sabe, muito sensivelmente o Espírito Santo está afetando você em algumas áreas, para que você perceba, às vezes relacionado a coisas pequenas, como o conserto de um carro, como uma conversa com seu filho. Só que tudo que você enxerga é a trava, você não consegue perceber, meu Deus, eu estou à porta, eu estou diante de uma porta escura para mim, igual o pastor Adriel, só que a minha não se chama, fugiu a palavra? Provisão. A minha se chama, a propósito, como se chamam as portas que Deus está abrindo e você não está conseguindo entrar? Será que você sabe nomeá-las? A minha oração por mim, por você, fecha os seus olhos um pouquinho, eu quero liberar uma palavra de oração sobre você agora. A minha oração pela sua vida nessa noite, nesse momento, é para que o Senhor ajude você a dar nome aos acessos que você não está acessando. As portas que estão diante de você e você não está conseguindo entrar. Talvez exatamente agora, Deus fale com você aí no seu lugar e diga: meu filho, uma das portas que eu estou chamando você e você não entra, é esta. Fala com teu povo, Senhor. Fala comigo. Coloca-nos nessa noite diante de todas as esterilidades que ainda precisam sair. O que tiver de esterilidade nesse homem, o que tiver de esterilidade dessa mulher, põe ele diante da sua esterilidade nesses dias. E desafia o teu servo a cantar, exultar e jubilar, como se ele já tivesse vencido. Em nome de Jesus. Vamos seguir um pouquinho mais. O Espírito de Deus, pela boca do profeta Isaías, continua forçando os limites daquele povo. No versículo 2 diz: alarga o espaço da tua tenda, aumenta o toldo da tua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as suas estacas. Você percebe a imagem que tem aqui? A imagem, de novo, olhe para esses verbos. Não tem nenhum verbo direcionado ao Senhor. Eu vou alongar, eu vou estabelecer suas estacas. Não tem nenhum verbo que se dirija ao Senhor. Todos os verbos estão dirigidos a mim e a você. Faça isso. A imagem aqui é de um povo que vive em tendas. Há uma mulher e um marido que não têm filhos, por isso a tenda deles é pequena. Eles não precisam de uma casa grande, assim eles economizam, eles não têm muitas tarefas, tudo deles é mais limitado, é mais fácil, é mais rápido. Eles se conformaram àquele modo de viver.
Eles se conformaram àquela situação limitada para que eles não precisem sofrer. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Aí vem o Espírito da graça e fala: por favor, empreenda uma mudança na tua mentalidade, empreenda uma mudança na tua rotina. Solta essas estacas curtas, compra mais lona, põe sobre ela, sobre a tua tenda, estica bem, amplia, faz mais quartos nessa casa. Comece a viver numa casa que necessita de mais coisas, que necessita de mais móveis. Pois bem, todos nós já devemos ter passado em algum nível de mudança de residência, ou de uma casa pequena para uma casa muito grande, que você não tem móveis para aquela casa toda, não é? Ou numa casa que você estava muito grande, que de repente você vai para uma outra bem menor. Irmão Caçador e irmã Beth viveram isso esses tempos. Eles estavam numa casa ampla, perto de mim ali, aqui em Barão, e se mudaram para um apartamento bem menor, mas eles não estavam tristes. Eles começaram a ofertar aquelas coisas que não caberiam mais no apartamento. Toda mudança exige essa adaptação, existe uma correção de rumo. Deus está olhando para a mentalidade daquelas pessoas que está indo em direção à herança que eles têm, mas totalmente travados. Ele não está falando sobre a barraca deles, ele está falando sobre o espírito deles, um espírito que não conseguia comportar a grandeza daquilo que estava por chegar. Meus irmãos, um dos maiores riscos que nós corremos nessa nossa caminhada com Deus é o tempo da visitação de Deus chegar e o nosso odre ainda não está totalmente disponível para o vinho que Ele vai derramar. É uma responsabilidade nossa. A perda do vinho é uma possibilidade concreta. Meu Deus, e se exatamente agora você está diante de uma guinada da sua vida? Veja, eu não estou querendo entusiasmar você para tirar alguma coisa de você. Eu falo pelo Espírito de Deus. E se tem uma guinada, uma virada, uma mudança de trajetória, um rompimento esperando por você ali, e Deus está falando com você agora: se adapta a isso, expanda por dentro, sai desse lugar que você está, muda a tua casa, faz mais quartos, haja como se você já tivesse recebido. Meu Deus, irmão, será que o Espírito Santo vai encontrar em mim e em você a disposição de ampliação que Ele tanto está pedindo? Porque, de novo, assim como o cantar, você não vai receber para depois mudar de casa. Deus está dizendo: muda de casa, porque eu vou te entregar. Amplie esse espaço dentro de você, faça como se você já fosse, haja como se você já tivesse, fale como alguém que já possui. Vem comigo, aceita, abre um sorriso no teu rosto, deixe eu expandir você para além desses limites que você foi conformado. O Espírito Santo está nos chamando, irmãos. É tempo, ouça a palavra do Senhor nessa noite, é tempo de ampliação de espaços sobre essa casa, é tempo de ampliação de limites sobre a tua vida, é tempo, você foi tirado de uma Babilônia na qual você esteve cativo por muito tempo. Você foi chamado. Uma das coisas que as pessoas mais comentam comigo aqui: eu amo esse lugar por causa da palavra. Oh, que alegria de ouvir isso, que você está sendo muito bem alimentado. Mas eu pergunto para você: o que você está fazendo com a palavra que você está recebendo? Como você está respondendo a ela? Senão você vai ser esse recipiente que recebe e nunca entrega. Então reaja em nome do Senhor Jesus. Ajuste-se àquilo que você está recebendo. Sacuda o pó desse passado em nome de Jesus. Nessa noite eu vou pedir a você: não volta para sua casa nessa noite carregando aquilo que você trouxe até aqui. Se você não sabe como vai ser amanhã, pelo menos agora, junto comigo, saia do lugar da tua opressão, deixa o lugar do teu planto. Ei, levante-se em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero que você levante de verdade, Robson. É isso, levanta comigo. Há um tom profético aqui, e ele não é meu, ele é do Espírito. Levanta dentro de você, levante dentro do seu espírito. Para de chorar a tua tragédia, para de lamentar o que você não teve ou o que você perdeu. É hoje, meu irmão. O Espírito de Deus está chamando eu e você para esse lugar. E eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero pedir que todos venham aqui para frente agora. Todo mundo que está aqui. Não é um chamado para alguns, é um chamado para todos.
Sai daí, Martinha, vem pra cá. Corre, Martinha, corre, Martinha. Corre, você que está na internet, vem pra cá também. Como? Levanta do teu sofá, levanta da tua cama, fica de pé com o celular na mão, na frente da televisão. Demonstra uma disposição diante do Senhor. Olha, cheguem pra cá, por favor, tem mais lugar aqui. Porque em nome do Senhor Jesus, nós vamos deixar alguns limites dentro de nós. Se tem gente lá embaixo na cafeteria assistindo pela televisão da nossa recepção que quer subir, corre, meu irmão, corre agora. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão para o céu. Eu não sei o que você precisa deixar aqui hoje. Eu não sei qual é o choro, o lamento, a dor, a trava, o medo que você precisa colocar diante do Senhor. Eu sei dos meus, que eu estou entregando a cada dia. Eu sei aonde o Senhor está clamando contra a minha esterilidade. Eu sei aonde Deus está falando contra toda a sequidão da minha alma, contra tudo aquilo que eu não consegui deixar até hoje e eu estou deixando. Vem comigo agora em nome do Senhor Jesus. Entrega ao Senhor, levanta a tua mão para o céu e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu estou decidido a cantar no meio da minha angústia. Eu estou decidido, Senhor. Bom, eu espero que essa palavra tenha abençoado você, assim como abençoou a minha vida. E a gente tem que ir para a aplicação prática em todos os setores da nossa vida, mas agora nesse momento você fica com um tempo, um período de celebração, de louvores, de adoração a Deus. É você mergulhando através da adoração no Espírito essa palavra que você viveu agora. Então, vá fundo. Libera o seu brado de vitória ao Senhor, igreja. Aqueles que creem, erguem a voz. Hey, hey, hey. Diga para o seu irmão assim: vamos celebrar, meu irmão. Aleluia. Vamos celebrar, meu irmão. Diga assim para algumas pessoas: tira o pandeiro da gaveta. A gente já passou o deserto. A gente já foi liberto do cativeiro. Nós não estamos mais no Egito. Nós estamos tomando posse da promessa. Aleluia. Canaã é do povo de Deus. Vamos lá. Yeah, yeah. Questionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Como estamos? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Como que você está? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos.
pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé. Como estamos? Estamos de pé.
cantamos diz: batem palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então nós estamos sobre o cântico da palavra. E se você tem coragem, igreja, coisas simples, deixa eu te ensinar uma coisa: pequenas melodias são capazes de trazer o poder da glória de Deus. Então nós vamos profetizar com palmas e danças. Palmas e danças. Porque todos os povos vão celebrar a Deus com vozes de júbilo. E vai começar agora. Então vamos lá. Deixe as suas palmas ficarem ardidas, mas não deixe de liberar elas. Vamos! E batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Batam palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batam palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batam palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batam palmas, todos os povos, Ele é muito bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá, igreja, cante isso. O Senhor é bom, O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Quando acabou os muros, eles cantavam: o Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Quando acabou o templo, eles cantavam: o Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia
as palavras. Se os anjos estão cantando, eu cantarei. Se os anjos estão dançando, eu dançarei. Na melodia do céu, Dia do céu, na melodia do céu. Yeah. Se os anjos estão cantando, eu cantarei. Se os anjos estão dançando, eu dançarei. Na melodia do céu. dia do céu. Abra os seus braços, deixe o Senhor soprar o vento. Se os anjos estão dançando, eu dançarei. Deixe o Senhor soprar o vento. Se os anjos estão cantando, eu cantarei. Yeah. A melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu, melodia do céu. Deixa o vento soprar. Se os anjos estão cantando, eu cantarei. Se os anjos estão dançando, eu Dançarei. a melodia do céu, A melodia do céu, a melodia do céu. Vamos lá, Jesus, tire a sua igreja para dançar contigo agora. Se os anjos estão cantando, eu cantarei. Se os anjos estão dançando, eu dançarei. A melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu. Oh, se os anjos estão cantando, eu cantarei. Se os anjos estão dançando, eu dançarei. A melodia do céu, Melodia do céu, melodia do céu, melodia do céu. vamos liberar a melodia do céu, vamos. Se os anjos estão cantando, eu cantarei, eu danço. Se os anjos estão
Senhor está falando de força, transformação. O Bruno trouxe uma palavra e é grande, mas eu queria que vocês ouvissem. Estou fazendo novamente. Estou realizando um movimento profundo no meio do meu povo. Estou chamando os sacerdotes para uma troca de mitra, simbolizando uma renovação do sacerdote espiritual. Esta troca de mitra não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna, onde Deus está purificando e preparando os sacerdotes para um novo tempo de ação, poder, autoridade e força. A mitra era símbolo de santidade e consagração. Um sinal do que os sacerdotes estavam separados para o serviço de Deus. E hoje, essa troca de mitra representa um convite de Deus para que os sacerdotes se dispõem da velha mentalidade e sejam revestidos de uma nova unção. Uma unção mais forte, focada no reino de Deus e mais voltada aos princípios do Evangelho. Hoje, o dia que se chama hoje, eu estou levantando uma geração de sacerdotes, como as da linhagem de Zadok. Aqueles que têm a pureza no coração, que não vão se contaminar com os pecados desse mundo, e que estão comprometidos com a verdade e a justiça de Deus. Essa troca de mitra é um reflexo do novo movimento de restauração que eu estou fazendo nas igrejas do Brasil. Estou removendo o que é velho e colocando uma nova autoridade, uma nova revelação, para que os sacerdotes possam ser guiados com clareza, sem se deixar levar pela religiosidade. Estou fazendo uma grande obra. Nos dias de hoje, o dia que se chama hoje, como eu fiz na primeira vez, estou preparando os sacerdotes para conduzir um povo em tempos de grande transformação, onde a minha presença será mais palpável, onde o meu reino se manifestará com maior intensidade. Estou renovando a visão e a autoridade dos sacerdotes, para que possam servir com um coração puro. Nós somos um sacerdócio real, amém? Não olhe só para o pastor ou para a pastora. Todos nós somos sacerdotes. Amém? Uma nova unção sendo derramada sobre aqueles que verdadeiramente buscam a minha face e estão dispostos a me servir com integridade e humildade. A troca de mitra deste tempo é o início de uma nova estação, onde Deus quer levantar sacerdotes segundo o seu coração, que irão fazer a diferença na vida das pessoas e no avanço do seu reino, para os levar a um lugar do propósito. Estejam preparados, pois eu comecei e estou fazendo uma coisa nova. É tudo novo de novo. E o Senhor falou assim: cantores, flautas, tambores, será para mim uma entrada de guerra. Então é no meio dos louvores que o Senhor habita. Bate os tambores. Nós não temos flauta. Cadê a flauta, Áquila? Cadê? Aleluia, Jesus. Toca o teclado. Toca a guitarra. Aleluia. Toca, irmãos. Eu não sei, violão, guitarra de novo. E os cantores. E vamos cantar. E não esquecer dos feitos do Senhor. E andar nos seus decretos. E andar nos seus mandamentos. Ah, meu Deus. Nós temos falado que como não acaba umas 12 horas, tem uma liberação. Você recebeu a liberação o dia todo. Você recebeu a liberação da palavra do Senhor. Você recebeu a liberação da oração. Agora receba a liberação dos tambores, do teclado, do violão e dos cantores. Nos preparamos para a guerra, Senhor. Nos preparamos para os dias da batalha, porque
começar da gente. Eu amo os 3 palavrinhas, mas isso começou quando tinha uma arca da presença na frente e um rei que amava a presença atrás, dançando feito louco. Então vamos lá, pais e mães, vamos trazer isso de volta. Se o Espírito de Deus se move aí, então dance como Davi. O Espírito de Deus se move aí, Então dance como Davi. Tira o pé do chão. Se o Espírito de Deus se move aí, então dance como Davi. se o Espírito de Deus Se move aí, então dance como Davi. tira o pé do chão, vai. Se o Espírito de Deus se move aí, então dance como Davi. O Espírito de Deus se move aí, então dance como Davi. Se o Espírito de Deus se move aqui, Danço como Davi. O Espírito de Deus se move aqui, danço como Davi. batam palmas e batam palmas todos os povos, celebrai a Deus. Faz esse júbilo, E batam palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com voz de júbilo. batam palmas, Todos os povos. celebrai a Deus. Com vozes de júbilo, batam palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. E batam palmas todos os povos, Celebrai a Deus com vozes de júbilo. batam palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ei, ei. Ei, ei. Sabe que quando o sacerdócio era trocado nas suas vestes, começava com as suas vestes a primeira coisa. Quando colocava-se o turbante de linho fino, a última coisa que Deus fazia era ungir o sacerdote com óleo. Eu lembro de um irmão cantando assim: lava-me por dentro, lava-me por fora, troque as minhas vestes sacerdotais e unge-me. Eu quero ser ungido nessa tarde, e você? Eu quero que o óleo fresco da presença escorra pela minha cabeça. Oh. Eu aprendi a ser apaixonado pela glória de Deus, pelo mover de Deus, pela presença de Deus. Levante as suas mãos, olhe para o céu e deixe o óleo quente do Espírito começar a cair na sua cabeça. Unge-me, unge-me. A única coisa que destrói o jugo é a unção de Deus. Deixa a unção de Deus cair sobre você agora. Unção do Espírito. Derrame em mim o teu amor. Deixa cair, vamos. Derrame em mim o óleo de alegria. Derrame em mim o teu amor. Derrame em mim o óleo
proclamando, jejuando, porque nós queríamos que todo turno fosse encerrado com unção fresca. Então deixa vir sobre a sua cabeça o óleo de Deus, o óleo da presença de Deus.